Caro designer de games, não caia na mesma lorota que eu. Você gostar de jogar videogames não significa que vai curtir desenvolver games. Meu nome é João Xavier, eu sou desenvolvedor de jogos, mais especificamente programador. E hoje eu vim participar de um joguinho de responder todo mundo. Se alguém ler isso e quiser começar a desenvolver games, acredite em mim. Quanto mais próximo de finalizar você estiver, maior será a pressão psicológica e mais difícil fica de continuar. Com certeza. Eu acho que quando a gente tem uma capacidade... A gente sente que a gente tem a capacidade de fazer algo criativo e botar a nossa criatividade pra fora, a gente fica louco pra colocar todas as ideias, né, no papel e colocar em prática e tudo mais. Então, quanto mais tempo você tá numa mesma ideia, mais tempo você teve de ter outras ideias. Então, fica quase torturante você... não poder gastar o seu tempo com as outras ideias e ter que focar com aquele até o final, assim. Eu acho que isso aqui é muito importante justamente porque uma das maiores dicas que todo mundo dá na área é que se você quer fazer um jogo, o primeiro passo é lançar. Então, começar pequeno, fazer alguma coisa simples que você pode usar para aprender, mas acabar rápido, sabe? E só lançar. Você vai ver que você vai aprender muito só lançando. Como assim você trabalha com games e a sua casa inteira não é um enorme estúdio gamer com decoração e jogos espalhados em todos os cômodos? Quem disse que não é? Ela é meio assim já. Mas ela foi ficando cada vez mais assim, né? Mas é por causa dos meus gostos, né? Tem muita gente que eu já trabalhei junto e eles não são tão assim, sabe? Mas eu acho que talvez um amor por jogos, né, já seja um pré-requisito, assim, pra área. Por que jogos são tão caros? Triste. Porque é caro fazer. É bem caro fazer. Eu te desafio a pegar os créditos de um jogo e ler ele do começo ao fim. E aí você vai ter essa noção do porquê que ele é um pouco caro. Assim. Um desenvolvedor insatisfeito consegue sabotar um jogo? Na verdade, é o que mais consegue. Porque nem todo mundo que tá na produção tem um conhecimento do que o desenvolvedor, no caso, o programador, né? Do que ele tá fazendo, assim, né? É por isso que você vê muitos jogos antigos, assim, com uns easter eggs que provavelmente ele não foi aprovado. O trampo mais desgastante do mundo deve ser desenvolver games gigantes. Galera que fez o Last of Us surtou, agora o pessoal do Cyberpunk também. Crunch pra tudo que é lado. É quase lei, assim, mas é porque quase todo lugar que eu trabalhei, eu já passei por crunch, assim. Sim, jogos gigantes demandam mais das pessoas, mas isso também acontece com jogos menores, assim. Às vezes você pode ver um jogo de celular mesmo, um Archeiro, um Candy Crush, assim, e com certeza alguém, durante o processo de desenvolvimento daquilo, teve que passar por isso também. Jogando Assassin's Creed, os gráficos são impressionantes, as paisagens são perfeitas, mas porra, por que os personagens são tão feios? Qual a dificuldade? Muitos jogos, ultimamente, eles usam de mocap, né, que é o motion capture da face e do corpo e tal. E aí isso tem uma limitação. Você não pode fazer a coisa tão pesada, né, que nem um cenário e tal, porque ela vai ser dinâmica, né? Você vai estar pegando o movimento da pessoa e tal, então tem muito mais coisa colocada em cima daquilo. Se fizessem personagens mais bonitos, seria legal, mas provavelmente precisaria, sei lá, de um Play 5 hoje, assim. As pessoas precisam entender que o fato de ser desenvolvedor de games não implica o cara jogar bem em qualquer jogo. Eu já tive esse feedback, né, assim. É uma falácia, assim, né? Porque você sabe o que você tá fazendo, você sabe o que tem que acontecer, mas às vezes você não tem, né, a manha, como é que fala, o reflexo, né, de conseguir fazer aquela coisa. Acho que você não precisa... Não é necessariamente você que tá fazendo que vai tá jogando. Quem trabalha com games não enjoa nunca de games? Enjoa. Pra caramba. Eu, particularmente, tenho épocas e épocas, assim. Tem épocas que eu posso ter várias opções do que jogar, e aí eu olho pra tudo e eu não aguento mais olhar pra aquilo. E aí, sei lá, passam uns meses, a gente volta com tudo e fica jogando sem parar, assim. E às vezes, quando a gente trabalha com aquilo, a gente não que veja como uma obrigação, mas às vezes você tá jogando, você acaba analisando, você acaba aglomerando tudo numa linha de pensamento que você não teria se você só estivesse jogando aquilo. Mas eu acho que, pessoalmente, eu não vou enjoar para sempre, assim, de jogo, não. Será que o Brasil nunca fará um jogo AAA? É sonhar demais? O Brasil tá cada vez mais próximo de fazer jogos a nível de EA, Bethesda e Blizzard e tudo mais. Inclusive, tem estúdios brasileiros que já trabalharam em jogos AAA, né? Eu não lembro direito o nome do estúdio, mas tem
tem participação de um estúdio brasileiro do Nordeste no Horizon Zero Dawn, sabe? Tipo, na modelagem dos robôs, dos dinossauros e tal, tudo mais. Então, esse é só um exemplo. Tem muito espaço na indústria para crescer ainda, mas o espaço indie brasileiro já é grande o suficiente pra gente ver algum jogo AAA daqui a poucos anos, sabe? Caro designer de games, olá. Não caia na mesma lorota que eu. Você gostar de jogar videogames não significa que vai curtir desenvolver games. Isso aí é uma regra de ouro, assim, até durante a faculdade, né? Eu lembro que no primeiro dia da faculdade, o professor contou, na verdade, que tudo que vai ter no curso, né? Então todo mundo vai ter que aprender a programar um pouco, a desenhar um pouco, a esquematizar um pouco, a fazer o design e tudo mais. E aí, depois que ele terminou de falar, teve um aluno que levantou a mão e perguntou: então a gente vai ter que aprender a desenhar? Aí o professor, sim. Aí o cara levantou e foi embora, eu nunca mais vi a pessoa. Uma coisa que me incomoda bastante é certos comentários de algumas pessoas com seus trabalhos tradicionais achar que quem trabalha com games é vagabundo e desocupado. Pelo amor, né? Eu ouvi isso muito até durante a faculdade, assim, porque você interage com pessoas de outros cursos, e aí, às vezes, as pessoas dos outros cursos, elas têm essa visão do seu curso, né? E então, pra você ver até onde vai esse estereótipo, né? Até no ambiente onde as coisas acontecem, tem gente que pensa assim. Tipo, eu acho que falta uma visibilidade do que realmente as pessoas fazem, de quanta gente tem envolvida dentro do jogo, né? Tipo, você vê um jogo, às vezes, sei lá, de celular que você acha meio bobinho, você não sabe quanto esforço teve por trás de cada coisinha, assim, né? Tipo, ter um botão animado em um cantinho de uma tela, assim, demandou algumas horas de algumas pessoas, assim, pra chegar ali na sua mão, sabe? Ou é porque até, acho que meio que voltando um pouco naquela pergunta do AAA, eu acho que vai muito da mentalidade de como chegar nesse resultado, né? Porque às vezes a gente não tem AAAs aqui no Brasil justamente pela falta de demanda de especialização, né? Porque lá, para fazer esses tipos de jogos e essas features, né, essas funcionalidades, a gente tem lá, né, tem muita gente para fazer coisas muito ínfimas, né? Elas são especializadas ao nível de, o personagem vai de um ponto A a um ponto B, então tem alguém que programa a inteligência dele para ele saber que vai fazer isso, ou tem outra pessoa que faz ele ir fisicamente até aquele ponto, então é bem mais fragmentado lá fora, sabe? Então aqui a gente não tem tanto isso, os profissionais eles são um pouco mais generalistas, né? Os games indie são os verdadeiros inovadores, enquanto os grandes estão só se preocupando em deixar os gráficos mais realistas desnecessariamente. Eu não diria que são os verdadeiros inovadores, né? Eles realmente inovam justamente porque, como o mercado deles é menor, tem menos gente comprando jogos indies do que AAAs, né? Eles não têm a grana para marketing que, sei lá, a Blizzard tem, ou que a Nintendo tem. Se você for no metrô, você não vai ver um letreiro falando, sei lá, do novo Hollow Knight, assim. Então eles têm que ter os chamativos diferentes, né? Então o AAA, ele tá ali para agradar uma maioria, né? E o indie, ele tá ali muitas vezes para colocar alguma ideia maluca que a pessoa teve, ou alguma ideia maluca que a pessoa falou pra ele, assim, e aí ele colocou em prática. Dá pra ficar rico trampando com game? Dá, tem vários exemplos, né? Sei lá, o Notch, por exemplo, fez Minecraft e tá bilionário lá, né? Ele nem toca mais no jogo, nem trabalha mais, não faz nada. Mas ele é um exemplo mais popular, né? Mas tem muita gente que começa indie e acaba ganhando o seu dinheiro, assim, e continua trabalhando com isso quase que por hobby, né? O cara do Super Meat Boy também, por exemplo, ele tem... não sei se ele é rico, mas provavelmente ele já rendeu bastante grana, assim, ele é rico para os nossos padrões. Porque no trailer o Cyberpunk era maravilhoso e saiu essa bosta? Eu acho que foi um pouco pelo crunch, né? Porque, querendo ou não, o crunch ele agiliza, mas tudo que é feito no crunch ele tem uma qualidade menor do que se você fizesse num tempo maior, né? Se tivesse tempo para fazer aquilo. E aí vendo mais pelo que eu vejo do jornalismo, assim, né? De algumas notícias, parece que no caso do Cyberpunk foi totalmente uma falha administrativa, né? Tipo, foi o pessoal de cima, né? Os diretores, assim, e tal, que eles deram a notícia do lançamento, falaram que ia sair e tal, e avançaram com tudo, mas
não tava, não tava pronto, sabe? Até os próprios desenvolvedores deles, assim, eles tweetaram e já falaram coisa de como aconteceu lá dentro e não teve um aval dos próprios desenvolvedores ou do pessoal da produção, né, de lançar naquela época, assim. Então foi por isso. Se essa opinião for de fato impopular, acho que vira popular em alguns anos. Desenvolver games é uma arte tanto quanto cinema em alguns casos, não acham? Eu concordo. É um questionamento que eu já vi acontecer desde antes da minha faculdade, assim, que eu acho que quando eu era mais novo eu jogava, sei lá, Shadow of the Colossus, assim, ou Okami, que são dois jogos conhecidos justamente pela direção de arte deles e tal, e que acho que abriram mais portas para esse tipo de questionamento, né? E eu acho que talvez não seja uma opinião popular daqui a alguns anos, eu acho que é uma opinião popular hoje em dia mesmo, assim. Como um profissional da área, tem algumas coisas que eu vejo que eu considero uma arte, né? Mas eu não sei se o público em geral veria isso e, né, veria o código lá e perceberia, nossa, que código bonito, assim. Mas tem códigos que eu pago um pau. Teve uma vez que eu vi uma parte do código do jogo Celeste. E à primeira vista ela pareceu normal, assim, né? E tinha até alguns problemas que eu pontuei, mas tem várias coisas, tipo, quando você vê o código de alguém, você quase que entra na cabeça da pessoa que tá programando, né? Você meio que acompanha o raciocínio dela, assim. É bem como quando você tá vendo um quadro na parede, assim, que você imagina o que a pessoa tava pensando enquanto fazia aquilo, é quase isso, assim, pra quem tá manjando do que tá lendo ali.